Voltamos ao nosso caso, aqui na Delegacia da Mulher, com a doutora Ariane Murad, que está nos contando um crime que ocorreu em outubro do ano passado. Doutora, parece que a autora desse crime, a mandante, veio com os dois rapazes para cá. Mas os rapazes não queriam chamar a vítima, talvez, creio eu, até para não querer ser identificado. E parece que a senhora estava nos dizendo que eles contrataram um usuário de droga para fazer isso. Exatamente. Larissa visualizando ali no bairro Santa Luzia um rapaz, visivelmente um usuário de droga, ofereceu a ele R$ 20 para que ele fosse até a casa da vítima, a chamasse. Então, logo ela estivesse ali na frente, ele fez sinal com a cabeça para o atirador, que efetuou 6 disparos de arma de fogo. E aí, então, o usuário vai embora e os dois comparsas da Larissa retornam ao veículo e o veículo sai rapidamente do local. Isso dificultou um pouquinho as investigações quando a senhora conversou com a vítima e ela dizia que não havia sotaque ou qualquer coisa que identificasse o autor dos disparos como goiano, né? Porque ela não havia falado com ele. Sim, eu a inquiri várias vezes, ainda solicitei que depois que saísse da internação que viesse, ela veio umas 2, 3 vezes aqui à delegacia e eu reinquiri, ele não tinha sotaque goiano, porque a gente tinha indícios veementes de que seria o pessoal de Jataí. E ela falava não, inclusive ele parece morador do bairro onde eu moro. E isso dificultou um pouco a investigação, porque a gente não sabia qual que seria o vínculo do pessoal de Jataí com esse possível morador do bairro. Inclusive, a Larissa, a própria autora do interrogatório, que nos deu uma informação importante que levou à identificação desse usuário de droga, que também foi denunciado já pelo Ministério Público como partícipe da ação criminosa. Ela informou que esse usuário disse: minha avó mora aqui perto. Então, com base nessa informação, o pessoal da investigação, do setor de investigação da delegacia, foi até o bairro Santa Luzia e logrou identificar esse coautor, que também foi denunciado, que chama Gustavo. E que recebeu R$ 20 para apontar a vítima para os autores, não? Para trazer a vítima até os autores, fazendo sorrateiramente um sinal com a cabeça para que o atirador efetuasse os disparos. Doutora, depois, quando vocês tiveram acesso aos autores, eles confessaram isso? O Anderson ainda não foi localizado. O adolescente relatou de forma integral toda a empreitada criminosa. Ouvida primeiramente lá em Jataí, Larissa se reservou ao direito de permanecer em silêncio. Posteriormente, quando trazida a essa delegacia, já conversou com o advogado, na presença do advogado, foi interrogado e houve por bem confessar com riqueza de detalhes toda a empreitada criminosa. É interessante como muitas vezes dizem que a justiça tarda, mas não falha. São pequenos detalhes que levam os policiais ao esclarecimento e à prisão dos indivíduos que serão levados à justiça para responderem sobre aqueles fatos. É isso, doutora. É um processo, como eu volto a frisar, um processo de investigação é sempre interessante, é sempre apaixonante. Eu imagino a alegria dos policiais, dos seus policiais, quando esclareceram tudo isso, não? Com certeza, viajar uma longa distância para cumprir todos os mandados de busca, os mandados de prisão. Fizeram diversas oitivas em Jataí num período curto de tempo. Contamos com o apoio. O delegado foi muito solícito, o colega de Jataí, de 21 policiais que cumpriram esses mandados junto com a nossa equipe. E é realmente muito gratificante, porque a princípio a gente tinha pouquíssimas informações. A vítima não reconhecia a pessoa que a chamou, nem tampouco o atirador. Tínhamos um veículo sem a placa e os rapazes que também a gente não conseguia identificar pelo rosto, porte físico. Então, foi muito gratificante ver cada passo desse quebra-cabeça e chegar ao quadro final, né, com a identificação de autoria e a denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo juiz. Doutora, não é muito comum que a Delegacia da Mulher
cuide de casos em que a autora ou seja uma própria mulher, né? Não é isso comum. É comum, a gente apura todos os casos em que essa vítima sofre qualquer tipo de violência, seja o autor homem ou mulher. No caso, o primeiro indício em razão da ameaça do Alex seria de um possível feminicídio, o que não foi. O que descobrimos posteriormente é que foi um homicídio, né, da própria Larissa, movida aí por um motivo torpe, que foi o ciúme. Então, não é bastante comum também vítimas, autoras mulheres. Doutora, nos pareceu aí um contrassenso. O Alex, ele primeiro ameaçou a Janaína, a vítima, e depois ele se relacionou com ela através do Facebook. A ameaça, quando eles tiveram um relacionamento amoroso, aqui em Campo Grande também, em Jataí, sempre foi muito conturbado, havia já violência doméstica, agressão física do Alex com ela, havia também da Janaína com ele, então esse relacionamento era muito conturbado. Eles voltaram a se relacionar intimamente somente por mensagens, e a ameaça dele foi o ciúme de que ela arrumasse alguém aqui. Então, mas foi naquela movida, a ameaça foi movida realmente pelo ciúme, aquele sentimento de posse, de ver ainda a mulher como objeto dele. Isso é muito comum entre os machistas, de ter a mulher como objeto. Eles vão para a cadeia, mas eles ficam pensando que ela poderia ter um outro relacionamento aqui e ser feliz com alguém, não? A maioria dos casos de violência doméstica é movida realmente por esse sentimento de posse, que ainda está muito arraigada nessa sociedade patriarcal e machista em que a gente vive. Eu falo que a lei por si só não vai transformar esse pensamento de ninguém. Eu acredito que é só com a educação, desde a menor idade, mais tenra idade, ensinar aquele menino o não, o basta, né, respeitar a mulher. É só assim que a gente vai conseguir transformar e diminuir esses números que ainda nos assolam. Essa é a opinião de quem mexe diariamente com isso. Achamos isso sensacional. Doutora, esse caso foi muito interessante e quero já lhe intimar a outros casos que nós sabemos que a Delegacia da Mulher esclarece e que muitas vezes o povo desconhece como se chegou a esse caso, como se levantou isso. E é interessante que aquele cidadão que paga os seus impostos, que logicamente ele é o responsável pelo recebimento dos salários dos policiais, que saibam o que a polícia está fazendo. Os meios de comunicação só falam quando prendeu, mas não falam como prendeu. Então, doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui, a sua receptividade a nós nesta delegacia. Quero lhe desejar sucesso, que eu sei que já vem fazendo sucesso à frente desta delegacia, lhe desejar sucesso e convidar os nossos assinantes para o próximo processo de investigação, onde traremos outro caso interessante. Voltem, estejam conosco.